Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia, vixe, tá no gráfico da Petro aqui, que dia, hein? Que dia doideira.com. Indecisão hoje, maluco, indecisão hoje, cheio de loucuras, tá, galera? Mercado muito na ousadia, mercado muito na sacanagem, mercado muito cheio de pavios. Olha esse pavio que tem nesse horário aqui, tá? Isso aqui é uma pura sacanagem. Quem estava posicionado nessa hora viu que o mercado não executou nenhuma ordem, só fez uma maluquice. Mas eu espero que você tenha aproveitado o dia de hoje para ter feito aquilo que a gente tanto cobra diariamente aqui nas nossas aulas diárias, tá? Consistência. Fazer todos os dias a mesma coisa. E hoje não foi diferente. Vou mostrar para vocês um pouco do que foi o nosso dia, tá? O dia na sala. Vou mostrar um pouco daqui da minha visão. Eu quero que você aprenda, entenda e não perca mais tempo. Link na descrição desse vídeo para você participar. Para você estar junto com a gente dia após dia, operando, aprendendo e lucrando. Então, não perca mais tempo, link na descrição desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, tá? Comentar, curtir, que isso me ajuda bastante a trazer mais e mais conteúdos para vocês, beleza? Hoje eu nem vou entrar muito em detalhes aqui na movimentação, tá? Era um dia que tinha uma notícia muito impactante pelo fato de ontem, né, as notícias da Petro, né, influenciaram bastante, por isso que você viu que o gráfico estava aqui na Petro, que a gente ficou analisando muito o que estava acontecendo lá. Observa que na hora que abriu 10 horas o mercado à vista, observa o tamanho da movimentação de gap do dia de hoje, ou seja, nós estamos falando de 8%. O mercado pelo menos conseguiu recuperar, né? Fechou ali com 6%. Mas isso aqui é o assunto para depois. Vamos aqui no nosso gráfico do índice, tá? Quem me acompanha lá no Instagram, quem me acompanha vê que eu posto, um pouco das minhas análises, assiste aqui os vídeos, tá? Pode observar que eu coloquei uma movimentação semelhante a essa, uma seta nessa região. Por quê? Eu tinha esse movimento de alta, nós esperávamos um gap, tá? Mas não uma coisa tão insana como foi. Essa abertura abriu muito abaixo, movimentações muito loucas. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos entender uma situação. Quando o mercado abre nessas condições aqui, deixa esse tanto de pavio, eu dei uma dica pro pessoal lá hoje, durante a live, tá? Vamos fazer e vamos analisar os nossos gráficos a partir do gráfico de linha. Porque o gráfico de linha, vou até mudar aqui, deixar assim, tá bom. Vou deixar no gráfico de linha aqui porque você vai tirar pavio, você vai ficar somente com corpo. Então, observe esse gráfico aqui, eu quero que você analise esse gráfico. O que que você tem? Um fundo. O que que você tem aqui? Você pode fazer a sua marcação da forma como você preferir. Você tem um topo. O que é isso daqui nesse intervalo? Um choque. Se o mercado deixou um choque, obviamente o que você está enxergando aqui nessa marcação, isso aqui é um Fair Value Gap do 1 minuto, né? Uma operação muito boa que o mercado encaixou aqui, ó. Esse trade aqui pagou mais de 400 pontos. Uma operação muito interessante. Felipe, mas o mercado não estava apontado para cima? Nessas condições eu não tinha que apostar numa manipulação de fundo ou numa virada de estrutura? Tá, tudo bem. Você tem uma manipulação de fundo acontecendo aqui e, infelizmente, um não repique, tá? O mercado, infelizmente, manipula e simplesmente acelerou. Ah, mas não voltou. Pois é, acabou não voltando, galera, para te dar entrada. Mas o que eu quero te mostrar aqui pelo gráfico de linha é essa única operação que acabou aparecendo. Poxa, você está satisfeito em todos os dias, quando você estiver operando, tá? Isso não é garantia, tá? Mas todos os dias, enquanto você está ali operando, conseguir tirar do gráfico uma operação que vai te dar ali, em média, 400 pontos por dia, pô, Felipe, isso para mim é interessante, pô, Felipe, isso para mim é lucrativo, eu gosto desse tipo de visão. Sensacional. Preste atenção nesses detalhes, tá? Preste atenção nessa formação, porque isso vai te dar muito resultado, beleza? Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Muito detalhe que a gente vai passando lá na sala, alguns insights importantíssimos. E agora eu vou pro gráfico de 1 minuto. O 5 não tem nada para fazer, tá? O 5 no dia de hoje é aquele tipo de dia que ou você não fez nada, ou você está apostando em alguma quebra de estrutura. Infelizmente, os 5 minutos no dia de hoje não é um gráfico tão bom, tá? Mercado muito volátil. Agora eu vou te mostrar na leitura do 1 minuto o que a gente conseguiu extrair, tá? Nossas operações, galera, estão, vou colocar ali, limitada até o horário das 12 horas. Então vamos prestar atenção nisso daqui, ó. Índice abriu no dia de hoje, topo e fundo.
Tem alguma manipulação de topo e fundo? Existe essa manipulação aqui. Essa manipulação te gera uma entrada. Alguns alunos pegaram esse trade aqui, tá? Uma operação de abertura, de manipulação da mínima do dia. Muita gente apostando numa movimentação de continuidade, com o índice vai cair, cair. Toda vez que tem pânico extremo, é oportunidade para você comprar. Toda vez que tem euforia, aquela euforia máxima, o mercado tá com gap de alta, forte subindo, é oportunidade para você vender. Felipe, onde que eu vou me posicionar? Você vai procurar pessoas travadas no fundo para vender. Perdão, para comprar. E você vai esperar pessoas travadas no topo para você vender. Simples de objetivo, tá? Aqui é uma movimentação que às vezes vale um risco, tá? E a gente acabou enxergando aqui uma possibilidade, a gente conversou sobre isso, o pessoal acabou pegando essa operação, saiu a notícia e conseguiram extrair um belíssimo lucro, mas o que eu quero mostrar para vocês é o pós-notícia, tá? Muitos dos alunos lá não fizeram nada nesse intervalo, ficaram só analisando. E aí o mercado ficou para lá, ficou para cá, samba para lá, samba para cá, acabou encaixando essa movimentação. O que foi isso daqui na primeira oportunidade de mercado? O que representa esse círculo em amarelo que eu deixei desenhado aqui? Liquidez. Você sabe que a gente está conversando sobre isso daqui, você não sabe dessa situação, tá? A única informação que você tem é isso, ó. O mercado estava subindo, fez esse movimento aqui, capturou essa liquidez desses fundos nessa região e fez o quê? Ganhou este topo. Então você pode marcar isso aqui como um boss, pode marcar isso aqui como um choque, e você tem essa informação aqui. O mercado que sai de uma manipulação de fundo, quebra uma estrutura. O que você tem aqui? Nova referência. Galera, eu fui salvo por um dos alunos lá que me mostraram na hora lá, porque o mercado tinha deixado aqui, aí é difícil, né? Tinha deixado aqui uma linha de tendência. Por que eu tô mostrando sobre isso? Porque eu tinha desenhado essa referência aqui e acabei posicionando na minha ordem exatamente aqui no 50%, que era esse Fair Value Gap que aqui se encontrava. E aí eles me mostraram essa linha de tendência, falaram assim, pô, você vai comprar na linha de tendência, Filipão? Eu falei, eita lasqueira, é verdade, não vou me posicionar lá, vou me posicionar mais abaixo aqui. Coloquei minha ordem abaixo dessa linha de tendência. Obviamente você tá vendo que eu tomei o stop, né? O stop estava de 65 pontos, tomei o beijinho da maldade. Só que eu sempre falo com vocês, galera, não existe viés no mercado. Por favor, não fiquem enviesados, independente da situação. Não fiquem enviesados. Se der compra, você compra. Se der venda, você vende, tá? Não fiquem olhando sempre para um lado. Não, só vale se o mercado subir. Eu só vou procurar por compra. Só vale se o mercado cair. Só vou procurar por vendas. Porque tem estruturas que geram para você vendas numa movimentação de alta. Tem estruturas de baixa que geram para você compras para você voltar posicionado. E aí acabou que o mercado passou liso, até mostrei isso aqui pro pessoal, tá? Aqui existe um choque, esse choque aqui gerou pra gente essa quebra de estrutura e esse recuo. Nesse recuo, eu, Felipe, na hora que a gente estava conversando, minha marcação estava mais ou menos aqui em cima. E a minha entrada, obviamente, nos 50% deste movimento. Eu não coloquei na mínima. Só que teve aluno que marcou, tem um candle aqui no meio do caminho aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui que você vai ver que é um candle levemente, é um dojizão aqui, mas é um candle positivo. Esse candle positivo aqui gerou essa confirmação, gerou esse pavio que deu a entrada. E aí, com essa entrada, segue a ponta vendedora. Alguns alunos pegaram esse trade, foi bem legal, tá? Fiquei bastante feliz com essa movimentação, só que eu fiquei esperando um pouco mais acima. Às vezes vocês observam que eu falo dessas situações, ah, Felipe, mas é um pouco metódico, é difícil, você não pega tanto trade. Pois é, eu seleciono melhor as minhas operações. Eu já fui esse cara que clicava bastante. Hoje eu sou aquele cara que clica menos, tem mais tranquilidade, evita ficar metendo louco, tá? Isso é gosto, galera, isso é gosto. E aí acabei não me posicionando, tomei o stop, tá? Vários alunos falando dessa operação que estavam vendendo, mostrei pro pessoal essa situação aqui e eu simplesmente consegui enxergar, mas queria me posicionar na compra, por acreditar nessa manipulação e nessa quebra de estrutura. Ah, Felipe, mas e aí, o que você fez depois? O mercado foi lá, passou direto. Quem marcou um choque interno para uma virada, tem que marcar o choque principal nessa situação. Se o mercado sai de um fundo que manipula e quebra um topo, gera para você, quando faz o oposto, a mudança da característica. Obviamente, esse Fair Value Gap aqui já gera uma nova entrada. Foi simples, direto e reto. Entrada, o alvo inicial estava nessa região, o stop aqui para cima,
e essa belíssima operação, executada, simplificada e extremamente lucrativa. Ficamos extremamente felizes nessa execução aqui, um trade de mais de 400 pontos ali, bem tranquilo para ser executado, tá? Enxergando essa situação e um stopzinho de 65 pontos. Você está satisfeito com esse tipo de movimentação? Pô, Felipe, mas o mercado não passou, não era alvo lá na mínima do dia? Sim, galera, eu estava com esse alvo. Meu alvo era aqui embaixo. Uma pena que o mercado ficou sambando, sambando, sambando e não encaixou essa entrada. E aí tiveram alguns alunos que entenderam que essa movimentação, de fato, do mercado não passar, poderia gerar ali uma virada. Eu acabei não pegando essa virada, tá? Preferi não me posicionar. O mercado simplesmente, depois que virou aqui, foi embora. E depois sai essa manipulação aqui, ó. E aí você pode observar várias possibilidades, tá? Microestruturas. Cada fundinho que o mercado tenta e quebra, você pode acabar marcando. Felipe, você está ignorando esse pavio? Óbvio que sim. Você tem essa movimentação forte de alta que você tem uma nova microestrutura formada nessa região, o mercado testando esse POI e acelerando. Você tem uma nova estrutura formada, o mercado voltando nessa região aqui compradora. Não gosto muito desse tipo de posicionamento, que é muita marcação, tá? Porém, gera uma nova quebra de estrutura aqui, teste deste order block, mais oportunidade compradora. Desde que nós abrimos a sala hoje, a primeira fala nossa foi, gente, gráfico de 1 minuto e vamos operar as microestruturas de mercado. Por que as microestruturas? Porque o mercado está simplesmente e muito forte numa movimentação com expressividade de um candle. Então você tem que ser bem objetivo na hora de analisar isso. Então você tem uma manipulação, uma quebra de estrutura, o mercado não volta corrigindo, tá? Eu estou ignorando esse pavio. Tem só a movimentação de alta aqui, muita atenção nesses pontos de liquidez que o mercado está deixando e cuidado. Por favor, cuidado. Pô, Felipe, o mercado manipulou só um fundo, eu estava esperando mais abaixo, tomei um stop, não entrei de novo. Paciência. Pô, Felipe, eu estava esperando esse fundo aqui, o mercado chegou, parou nessa região aqui, ó, usou só isso aqui como indução e eu fiquei esperando aqui embaixo. Cuidado, tá? Cuidado para não ficar frustrado na hora de enxergar o que você quer enxergar. A amplitude ainda está bem expressiva. A movimentação aqui é realmente de queda, o mercado fez uma correção. Você pode observar essa onda aqui, que é uma ideia de uma onda de mitigação, tá? Paciência e muito cuidado. Todos esses fundinhos aqui, ao meu ver, são pontos de liquidez, que o mercado pode vir querer capturar para poder continuar subindo. Ou o mercado pode inventar um movimento de indução total para devolver toda essa queda do dia de hoje. Paciência na hora de analisar. Amanhã vai determinar e muito na hora da abertura. O dólar, poxa vida, não tem nem muito o que falar, né? Nós estávamos com essa expectativa de ser vendedores de dólar nessa região de extremidade. Uma pena que o dólar abre com esse gapzão. Infelizmente, galera, o toque da manipulação foi com pavio. Isso aqui, covardia, tá? Ah, Felipe, é que eu vendi. Top, parabéns demais. Nós falamos de uma operação dessa do toque de pavio lá no índice de ontem. Mas hoje aconteceu no dólar. E aí, o que você faz? Pô, Felipe, o que eu fiz? Eu ignorei o pavio e marquei isso aqui como quebra de estrutura. Desci para um gráfico menor e consegui identificar que aqui existia uma oportunidade, era um POI, era uma região de oferta, então eu poderia efetuar uma venda. Sensacional, top demais. Às vezes, galera, por mais que eu fale em alguns determinados momentos, outros eu não sou tão fã de efetuar umas ousadias na hora de operar, tá? Falo nessas condições aqui, bem tranquilo, tá? Mas o que eu quero e eu prezo sempre é o que você está efetuando e precisa executar. Olha lá no gráfico de 1 minuto. Por que eu tô falando isso? Porque o aluno me mandou essa operação, tá? Fez essa marcação aqui. Óbvio, a entrada foi na mínima e gerou esse trade de venda. Pô, Felipe, mas isso aqui no gráfico de 1 minuto tá bonitão, é porque tem quebra de estrutura com corpo real, tem indução nessa região e tem a entrada na ponta vendedora. Quem observou lá no meu Instagram, eu fiz a postagem hoje, e a postagem ela estava bem desenhada aqui, ó. Se você tiver paciência, galera, se você tiver paciência, você vai pegar a boa oportunidade do mercado todos os dias, todos os dias, todos os dias o gráfico faz a mesma coisa. É você aí do outro lado da tela que não repete os mesmos padrões vencedores. É você do outro lado da tela que não repete esses padrões que te dão dinheiro. Porque hoje você faz, te deu dinheiro. Amanhã você chega aqui e fala, opa,
deixa eu fazer isso daqui para ver se dá certo. Aí não dá certo, aí você começa a ficar naquele looping que não sai do lugar. Toda vez fazendo uma estratégia nova, executando de formas diferentes e no final das contas não tem uma métrica para saber o que dá certo e o que dá errado. Então foi uma movimentação bem forte aí, tá? O operador do gráfico menor pode observar que isso aqui poderia ser uma região de liquidez e o mercado manipula bem. Eu gosto de analisar quebra de estruturas. Para mim não existe uma quebra de estrutura no 5, mas no minuto você vai ter o choque acontecendo aqui e um teste maestrico no order block e uma belíssima operação de ponta compradora. Ou essa quebra de estrutura e para amanhã você está esperando a confirmação para subir posicionado. No final das contas, diferente do que o índice fez, o dólar termina numa indecisão, porque não consegue romper com contexto de continuidade, não consegue dar seguimento, tá numa região extremamente horrível de se trabalhar, tá? Posso tirar um pouco do zoom aqui, você vai ver uma movimentação muito lateral aqui do dólar. É ruim esse tipo de movimento, tá? E você tá à mercê desse movimento queda, se é que o mercado vai cair, de alta, se é que o mercado vai subir. Então, analisar essa estrutura é mais difícil. Por isso que eu defendo a teoria de falar para vocês. Olha um dia para o outro, 2 dias no máximo. Felipe, se eu olhar 2 dias, o que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu tenho esse movimento lateral, subiu e pivoteou para baixo. Prefiro analisar o dia anterior para o dia atual. O mercado está numa movimentação para induzir e entregar. Cuidado com isso, tá? E eu ainda falo do lado oposto, galera, essa movimentação. E eu ainda penso para vocês aqui algo assim, ó, completamente manipulado. Faz que vai cair, sobe para depois entregar o movimento. Prestem atenção nesses detalhes. No mais, queridos, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Não deixe de deixar aquele like, comentar, compartilhar. E preciso que você do outro lado da tela que está com dificuldade e precisando de ajuda, preencha o formulário, vem estar junto, não perca mais tempo, tamo junto e bora pro game. Valeu!